Nós estamos hoje em Hebreus capítulo 3. Já vimos no capítulo 1 e 2 sobre a grandeza de Jesus, a superioridade de Jesus, Jesus superior aos anjos. E, embora no nosso livro aqui está começando outro capítulo, na realidade o tema continua, tanto que a primeira palavra no capítulo 3, a NVI pelo menos na segunda está acontecendo agora, entendeu? Portanto. Então, o início do capítulo 3 está ligado ao capítulo 2 e mais ou menos na metade do capítulo é que o tema muda um pouquinho, mas continua sendo os mesmos temas que temos visto desde o início. O autor da carta falando com os irmãos sobre a necessidade de perseverar, a necessidade de olhar sempre para Cristo. Então, vamos orar para iniciar a nossa aula. Irmão Mário, pode fazer a oração, por favor? Peguei você de surpresa, né? Pegou, Leandro. Então, você pode ser uma oração de 4 palavras, mas fala com o Papai do Céu, por favor. Pai querido, Pai amado, abençoa nosso professor, tudo corra bem e que nós possamos assimilar tudo que ele nos passar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assimilar é nosso alvo. Muito bom. Então, vamos fazer assim, como esse capítulo se divide em 2 partes, vamos começar com a primeira parte aqui. Irmão Carlos, pode ler apenas do versículo 1 ao 6, por favor? Do 1 ao 6, Hebreus 3, né? Fala. Hebreus 3. Hebreus Isso. capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Venhamos, irmãos. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, e se nós apegamos firmemente, a confiança é a esperança da qual nós gloriamos. Obrigado. Então, é uma passagem muito rica aqui. Até versículo 1, estava aqui pensando, às vezes podemos fazer uma pregação sobre um livro da Bíblia, ou uma pregação sobre um capítulo da Bíblia. Existe também a pregação sobre um versículo da Bíblia. E certamente capítulo 3, versículo 1, tem tantas ideias ali que daria para fazer uma palestra muito boa, né? O autor falando para os irmãos, chamando os irmãos para a santidade, afirmando que os irmãos são chamados, receberam um chamado celestial. Então, ele falando isso para eles lá, certamente também isso tem a ver com a gente, né? Hoje, o que nós somos? Somos chamados à santidade, né? Recebemos um chamado celestial e, sendo pessoas assim, o que nós devemos fazer? Está aí, né? Fixem seus pensamentos em Jesus. Se eu tivesse um martelo aqui agora, iria, né, bater na mesma tecla.
Fixem seus pensamentos em Jesus, que eu aprendi quase tudo na minha vida e na sua vida depende de que nós colocamos aqui, nessa cuca, né? Nós vamos pensar em doenças, né? Vamos ficar apavorados pensando, eu posso ficar doente, né? Fulano ficou doente, essa pessoa faleceu, e aí eu? Como é que eu vou ficar? Né? Como vai ficar a minha família? Como vamos sobreviver? O que está acontecendo com esse mundo? Então, nós podemos fixar nossos pensamentos nessas coisas, né? Como também tem pessoas que estão fixando seus pensamentos no dinheiro, que querem mais, querem ganhar mais, querem conseguir mais, porque o dinheiro é tudo, né? O dinheiro significa alegria, dinheiro significa poder, dinheiro significa segurança. Então, as pessoas ficam mirando dinheiro. E assim por diante, né? Tantas outras coisas. Pode mirar o prazer, pode mirar, né, vários tipos de pecado. Pessoas ficam com tanta raiva de alguém que fez alguma coisa, só pensam naquilo, em revidar, né, como foi ofendido, como foi injustiçado. Mas, quer uma receita boa? Já estou fazendo uma pregação aqui, né, Ricardo? Qual é a receita boa? Fixem fixar o pensamento em Jesus. Amém, Roberta. Amém. Fixem seus pensamentos em Jesus. E aí ele ainda, depois que ele fala, fixem seus pensamentos em Jesus, ele identifica Jesus com duas palavras, ou quer dizer, duas ideias, que a segunda ideia são duas palavras. Diz que Jesus é apóstolo e sacerdote. Isso aí. Então, boa noite, irmã Maria Helena. Boa noite a todos. Seja bem-vinda. Boa noite. Nós estamos em Hebreus capítulo 3, por enquanto no versículo 1. Aqui temos algo muito estranho. Até eu gosto de usar esse versículo quando dou a aula sobre os apóstolos, porque este versículo nos ajuda a entender o significado da palavra apóstolo. Obrigado. Um minutinho, eu vou silenciar todo mundo, que estamos com um pouco de barulho no fundo. Pronto. Quem quiser falar agora vai ter que ligar o microfone. Mas então, a palavra apóstolo literalmente quer dizer enviado. E se você tiver seu esboço, que eu mandei, em João capítulo 6, 38, em João capítulo 7, 16, 28 e 33, várias vezes Jesus falou que ele é aquele que o Pai enviou. Não só lá em João, mas tem várias outras passagens na Bíblia, né, que diz que Jesus saiu lá da glória e veio aqui para o mundo. Ele foi enviado por Deus. Então, literalmente, se a palavra apóstolo significa enviado, Jesus é um enviado. Também, quando dou aula sobre apóstolo, digo que eu também, nesse sentido, poderia ser um apóstolo, porque foi uma igreja em outro país que me enviou para pregar a palavra aqui no Brasil. Então, nesse sentido, eu também sou um enviado. Mas eu prefiro usar essa palavra apóstolo, em geral, somente para falar sobre os 12. Porque os 12 foram aqueles que Jesus escolheu e Jesus enviou, né? Pedro, Tiago, João, André, Tomé, aquele grupo. Mas aqui diz que nós devemos fixar nossos pensamentos em Jesus. E um motivo para fixar os pensamentos em Jesus, que ele é nosso enviado, né? Deus o enviou. Então, se nós queremos saber sobre Deus,
olhar para Jesus, né? Que Jesus é enviado de Deus. Mas a outra coisa aqui diz que Jesus é nosso sumo sacerdote. Outra palavra importante, agora vou jogar uma pergunta, espero ter uma resposta. O que quer dizer essa palavra sacerdote? Qual é a função de um sacerdote? Tem que ligar o microfone. Quem vai responder? Sacerdote quer dizer, Carlos? É o servo de Deus, não? É um servo de Deus, certo? Mas tem um significado especial. Quando lá no Antigo Testamento não havia uma tribo dos sacerdotes, os levitas, né, os filhos descendentes de Arão, qual a função do sacerdote? Seria intermediar o povo. Exatamente, porque tem uma ponte, né, entre o povo e Deus, sacerdote, né, um conduíte, a intercessão, né, a ligação entre o povo e Deus. Então, Jesus é nosso sumo sacerdote. Até uma das coisas diferentes no Novo Testamento, né, diferente do Antigo Testamento, é que agora em Cristo, nós não precisamos de um sacerdote para interceder por nós. Até se você para analisar um pouco, o catolicismo, tem muitas coisas no catolicismo tiradas do Velho Testamento. Uma é a ideia de uma classe de sacerdotes, né, onde tem o padre, né? A pessoa vai, se confessa ao padre, para que o padre possa falar com Deus. Até a ideia dos santos, né? As pessoas que rezam aos santos, ou rezam a Maria. Até semana passada, eu e a Connie fomos a Nova Friburgo e a gente está, como turista, queria conhecer as coisas na cidade. Uma das coisas que as pessoas gostam de ver lá é uma escola católica, que é um prédio bem antigo, um prédio bonito. Então, nós fomos lá para conhecer. E realmente a arquitetura é bonita, mas quando a pessoa nos levou para o jardim, de um jardim imenso lá no centro, que o prédio é tipo um retangular, então no meio tem o jardim, e bem no centro do jardim tem uma imagem de, você pode imaginar, né? De Maria. Então eu queria tirar fotos, até tirei uma foto, mas eu pensei, puxa, vou tirar uma foto dessa imagem. Ficou meio esquisito, né? Mas as pessoas pensam né, que Maria vai interceder, mas na realidade a Bíblia diz que Jesus é nosso sumo sacerdote. Se nós queremos chegar a Deus, nós, como sacerdotes, podemos falar com Jesus, né? Então aquela coisa, né? Pede, como é que é? Pede à mãe que o filho atende. Não tem isso aí que o pessoal fala? Então, para que pedir a mãe que o filho atende? Melhor pedir logo o filho, né? Tem que falar com os anjos, pedir autorização para os anjos, pedir para a mãe falar com o pai, aí é muito difícil. Muito melhor falar com Jesus, né? Fala direto, né? Muito bom. Mas vai que alguém esquece. Vai que alguém esquece de falar com ele. Ou se aquela coisa de telefone sem fio, né? Que a mensagem fica trocada. Fica no destino final. Melhor falar direto. Não é para você, não, é para o outro, aí ferrou. Fala, César. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, fala que se a gente pecar, né, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ali, em 1 João, também usa outra palavra, que ele é nosso advogado, né? Muito bem, então vamos lá. Então, chegando no versículo 2, do 2 ao 6, até, se você tiver, deixa eu ver se eu consigo colocar aí. Aqui, tem as duas colunas,
fazendo um contraste uma comparação e contraste entre Jesus e Moisés, né? Começa mostrando como os dois são iguais. Que fala no versículo 2 que Jesus é fiel e Moisés foi fiel. Mas quando chega no versículo 3, diz que Jesus tem maior glória, Moisés tem glória, mas Jesus tem maior glória. E quando chega também no 3, Moisés é o construtor, como que é? Construtor de uma casa. Falei certo? Não, o Construtor construtor da casa é Jesus. Moisés foi fiel em toda a casa, mas sendo servo da casa. Essa palavra servo está no 5, né? Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus. Mas Jesus é o construtor da casa. Até diz no 4, edificador. Deus é o edificador de tudo. E nós vimos no início de Hebreus capítulo 1, também tem em Colossenses 1 e João 1, que quando Deus criou o mundo, Jesus estava lá. Lembra? Volta lá para capítulo 1, cadê? Versículo 2. Nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituir herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, Jesus estava lá como construtor da casa. Então, essa parte é importante, talvez não tão importante para a gente hoje, mas se o autor desta carta está escrevendo para irmãos naquela época que vem do judaísmo, né, Moisés tem muito destaque, né? Muitos estão olhando para Moisés e talvez dando a Moisés mais honra que deveriam. Então, aqui está mostrando que Jesus, que é superior aos anjos, também é superior a Moisés. Em todos esses sentidos. Tem mais glória, é o construtor da casa, e também, em vez de ser um servo, ele é o filho, né? O herdeiro de todas as coisas. Tá? Então, aqui no versículo 6, tem a aplicação. 3:6. Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, essa casa somos nós. Nós, eles lá, mas nós também, né? Se é que, e agora essa palavra se tem uma condição, né? Deus é fiel, temos essas promessas, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se é que nós, o que nós temos que fazer? Se pegamos a confiança, né? E a esperança da qual nos glorificamos. Se nós pegar firmemente a confiança e a esperança que Deus nos dá. Muito bem. Até eu gostei aqui na nossa folhinha, diz aqui, tudo depende da nossa perseverança. Nós somos o povo de Deus, mas nós temos que manter nossa confiança jubilosa e nossa esperança entusiástica. Eu gosto de estar com os irmãos, mesmo assim através do aplicativo, vendo os sorrisos dos irmãos, né? Vendo o ânimo dos irmãos, que certamente seu ânimo, seu entusiasmo também me ajuda a perseverar sempre no caminho. Então, confiança jubilosa, esperança entusiástica. Quem tem uma pergunta sobre essa primeira parte, ou algo que você achou importante, quer enfatizar, ou algo a acrescentar? Carlos? Eu só tenho uma dúvida aqui com relação a por que dessa comparação de Jesus com Moisés. Existiu em algum momento dúvidas com relação a essa questão, se
se Jesus seria menos importante. Sem dúvida, quando nós estudamos os 4 evangelhos, né, podemos ver os judeus falando muito em Moisés, né, que nós somos descendentes de Moisés, descendentes de Abraão, principalmente, mas que nós somos seguidores da lei de Moisés, né, falava muito em Moisés. E é importante para a gente saber que, embora Moisés foi fiel, foi um servo de Deus, foi usado por Deus, para seguir o Filho. Até, infelizmente, citei hoje o catolicismo e alguns problemas no catolicismo. Eu creio que nas igrejas evangélicas também podemos ver vários problemas, e um desses, Carlos, que também prega muito o Velho Testamento. E muitas vezes isso atrapalha, né? Que as pessoas estão lá seguindo a lei, né? Até a ideia do dízimo é pregado em praticamente todas as igrejas, mas quando se prega o dízimo, a pessoa praticamente é forçada a usar o Velho Testamento, porque não é algo que está na nova aliança de Cristo, né? Que nós operamos por amor. Sim. A lei de Moisés era mais rigorosa, né? Aquele negócio de olho por olho, dente por dente. Bom, eu diria sim e não, né? A lei é rigorosa, acho que no sentido de que não existe perdão, né? Que até quando damos as 12 aulas, temos uma aula falando sobre essa parte e mostramos que qualquer lei é assim, né? A lei do trânsito é assim. Não existe guarda de trânsito que sai dando prêmios para as pessoas fazendo as coisas certas. Só tem guarda ali para dar multa para quem faz coisas erradas, né? A lei castiga o errado. E a lei tem que ser obedecida sempre. Isso é uma coisa boa, certa e boa. Então, nesse sentido, podemos dizer que a lei é mais dura. Mas creio que, por outro lado, o que Cristo tem para a gente é algo muito maior, porque Ele quer o coração, né? Quer o amor. Até sempre foi isso que Deus queria, né? Até vejo que pessoas como Davi, que são elogiados, né? Davi, ele não foi um homem perfeito, Davi pecou, mas ele mostrou um coração arrependido, um coração voltado para Deus. E o que Jesus quer para a gente hoje, por exemplo, se falarmos sobre oferta, eu creio, né, que quem oferta por amor dá mais do que a pessoa que pratica o dízimo, mas vai ofertar com alegria, né? Vai ofertar de coração. E a Bíblia diz, né, em 2 Coríntios, Deus ama quem dá com alegria, mas quem dá por obrigação, né, que eu sei, eu nunca assisti essas pregações que tem nas igrejas evangélicas, mas os alunos me falam, né, que o pastor fica lá falando sobre o gafanhoto, né, colocando medo, que se não fizer isso, não fizer aquilo, né, sua vida vai para baixo. Carlos já ouviu essas coisas? Muita coisa. Né? Então, você... A vassoura voadora, aquele monte de coisa. Então. Mas isso é qualquer medo. Até qualquer coisa que aconteça na vida das pessoas, ele diz porque ele não dizimou, porque você não está dizimando. Até tá isso. Castigado. Está sendo castigado. Então, mas quando nós amamos a Deus e damos por amor, eu creio que nós vamos dar mais do que 10%, em geral, né? Dentro da nossa possibilidade. Claro que ninguém pode dar o que não tem. E Deus sabe disso. Mas vamos prosseguir. E também não dando com barganha, né? Aquela coisa de você dar se dizendo por amor, mas na verdade você quer algo em troca.
Na verdade, você está dando só para poder, no caso, receber 10 vezes mais, 100 vezes mais, como muitas igrejas pregam, né? Quando você dá o dízimo, você recebe 100 vezes mais do que você está dando. Então, quanto maior quantidade você der, independente de ser somente os 10% ou você tendo poder para poder dar mais, tem pessoas que, no caso, tem igrejas que pregam até mesmo para dar os 10% e as ofertas diárias, né? Que, no caso, tem as campanhas de Fogueira Santa, diversas outras campanhas, e muitas das pessoas, inclusive, vendem pertences justamente para poder se beneficiar, porque acreditam no que aquelas pessoas eles estão falando, aqueles pregadores estão falando que vai receber além do que está se dando, né? Então, é uma barganha. Eu digo por mim mesmo que eu passei por momentos difíceis na minha vida, como todo mundo, qualquer irmão já passou, e eu dava por amor, e assim, era uma coisa bem simbólica mesmo, muitas das vezes, eu falava, ai, Senhor, queria tanto poder ofertar mais na sua casa, poder ajudar mais ao próximo com a minha oferta, e ele entendia aquilo que eu queria falar, quando eu tinha aquele grau de intimidade com ele mesmo, porque parecia, eu falo para minha mãe, para todos, que meu dinheiro parecia um elástico, né? Quando eu pensava que não fosse dar para eu poder quitar minhas despesas mensais, aí mesmo que dava, eu ficava sem entender, eu falava, mas como tu é infinitamente misericordioso e amoroso comigo, sem eu, no caso, até merecer, que muitas das vezes a gente acha que nem merece tanto. E quando, no caso, eu ofertava, dava o dízimo nas igrejas por conta da obrigação mesmo, continuava as pendências, e hoje em dia eu entendo dessa forma, depois das aulas, depois dos estudos, que aprendi a ofertar de coração. Muitas das vezes eu até ofertava ali mais, porque eu era abençoada e eu sentia aquela necessidade de abençoar, tanto ofertando dentro da própria igreja do templo, como fora também, quando as pessoas precisavam, a gente também oferta. Tem pessoas que acham que por ofertar, por dar dízimo, não precisa, no caso, ajudar uma pessoa que necessita naquele momento, porque você já cumpriu a sua obrigação mensal. Entendi. Eu queria falar sobre isso. Obrigado. Eu estendo muito, né, gente? Vou parar de falar, que senão eu acabo atrapalhando a aula dos irmãos. Mas uma coisa que eu vejo, Roberta, aí, essa coisa de barganha, é que, na realidade, é um egoísmo, como você disse, né? A pessoa está visando um retorno. E eu penso que o egoísmo é o oposto do amor. Então, vamos ler o restante aqui do capítulo. Lana, poderia ler? Do 7 ao final. Conseguiu ligar? Isso. Consegui sim, posso ler. Leamos. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, quando me aprova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei, na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, não apeguemos até o fim a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e
e se rebelaram. Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos. Não foi contra eles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vamos, assim que, por causa da incredulidade, não puderam entrar. Muito bem. Então, esse livro, essa carta aos Hebreus, fala muito usando o Antigo Testamento e até me fez lembrar agora de Romanos capítulo 15, versículo 4, onde Paulo diz que o Antigo Testamento serve para nos ensinar. E nós aprendemos com bons exemplos e com exemplos que não são tão bons, né? Eu sei que conheço pessoas, graças a Deus, no meu caso, nem meu pai, nem minha mãe fumavam. Mas eu conheço filhos, não sei o caso de vocês, filhos de fumantes, né, que acabam fumando porque o pai ou a mãe fumavam. Mas conheço outros que, né, ver aquilo, sentir o cheiro e achar uma coisa horrível, aquele exemplo, um péssimo exemplo, serviu para a pessoa não seguir aquele caminho. É o que Paulo faz aqui, é o que o autor dessa carta faz aqui. Ele usa o exemplo do povo de Israel no deserto. E nós temos na folha aqui 2 exemplos, não vamos ler agora, mas você pode ler em casa, Êxodo capítulo 17, do 1 ao 7. Tem também a outra passagem aqui, Números 20, do 1 ao 13. E se você conhece a história lá do povo que saiu do Egito, indo em direção à Terra Prometida, é uma história muito triste, não é? Que Deus fez tantas coisas boas. Primeiro foram as 10 pragas para tirar o povo do Egito, e o povo sai do Egito, logo vai lá para o Mar Vermelho, né? E Deus abre o caminho, o povo passa, o exército de Faraó, o exército do Egito morre ali, e eles estão caminhando lá, Deus tira a água da pedra, Deus até envia carne para eles quando eles reclamam da maná que caía todo dia. Mas Deus fazendo tantas coisas e o povo reclamando, o povo murmurando, se queixando de Deus, falando mal até do próprio Moisés, né? Então, essa parte que Lana leu para a gente, voltando para o início, versículo 7, tem a palavra hoje. Essa palavra hoje é para todos nós. Qual dia que você precisa obedecer ao Senhor? Hoje, né, Maria Helena? Hoje. Esquece ontem, esquece amanhã, vamos servir ao Senhor hoje. Né? Então, mas devemos ouvir a sua voz, e logo diz o versículo 8, não endereçam o seu coração, como o povo fez no passado, lá no deserto. Né? Diz no versículo 10, que Deus ficou irado contra aquela geração e disse, seu coração está sempre se desviando. Eles não reconheceram os meus caminhos. Que isso não seja o meu caso nem o seu, né? Eu já pequei, vocês já pecaram. Mas não podemos estar sempre nos desviando. Temos que lembrar do Senhor, lembrar da bondade do Senhor, lembrar da fidelidade do Senhor, lembrar de tudo que Deus fez no passado, que está escrito aqui na Bíblia, mas também lembrar de como Deus ajuda a gente, né? Eu tenho aqui um copo de água gelada. É uma bênção do Senhor, não é? Até saindo do assunto um pouquinho, penso que às vezes nós esquecemos que muita coisa que a gente tem hoje
Dom Pedro não tinha. Né? O rei de Portugal, o rei que morou aqui no Brasil, ele não tinha uma geladeira com água gelada. Né? Não tinha muita coisa que nós temos, o ar-condicionado, ele teve que ir lá para Petrópolis, né, para tentar fugir do calor do Rio. Né? Então, mas Deus está nos abençoando em muitas formas, mas aquele povo lá errou tanto que ele disse no versículo 11, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Muito triste, né? Olhando para aquele povo, o povo que desobedeceu tanto, que reclamou tanto, que murmurou tanto, que chegou a hora que Deus disse, acabou, né? Esses não entrarão na Terra Prometida. Já pensou? Eles estão lá no Egito, indo para a Terra Prometida, mas não entraram por causa da incredulidade. Aí, então, eu sublinhei na minha Bíblia a primeira palavra do versículo 12. E essa palavra serve para mim e para você. Eu vi a Roberta falando, né, Roberta? Cuidado! Cuidado! Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês... Tem um espelho aí, que esse dedo que aponta para vocês também aponta para mim. Que nenhum de nós tenhamos coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Graças a Deus que nós temos essa palavra, graças a Deus que nós já ouvimos essa mensagem, estamos servindo o Deus vivo, então vamos permanecer firmes, né? Outro versículo que eu sublinhei na minha Bíblia é o 13. Em vez de ser um incrédulo, o que nós devemos fazer? Encorajar uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Eu falei com vocês que eu tenho um comentário dessa carta que um professor meu escreveu, e o título que ele deu foi Jesus Cristo Hoje, que essa carta fala sempre sobre hoje, né? Então, quando devemos encorajar nossos irmãos? Hoje, é para agora, né? Muito bom. Para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Também, acho que tem outra pregação ali, né? Como é que o pecado funciona? Como é que o Satanás trabalha, né? Até sempre quando começo a falar assim, eu lembro de Adão e Eva, né? A serpente falando com Adão e Eva. A Eva falando, a gente não pode comer não, que Deus disse se a gente come dessa fruta, vamos morrer. E a serpente disse, não vai morrer nada, né? É o engano do pecado. E o pecado promete, mas não cumpre, né? Mas muita gente sendo endurecido pelo engano do pecado. Mas nós, que somos participantes de Cristo, vamos nos apegar até o fim à confiança que tivemos no princípio. Aí olha de novo a palavra aparecendo no 15. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouviram a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. De novo, olhando para trás, para eles lá, como eles caíram, como se desviaram, como em vez de... Até aqui tem um contraste com o versículo 1, né? O que diz o versículo 1? Fixem seus pensamentos em Jesus. Mas certamente o povo lá no deserto, o povo no deserto não estava fixando os pensamentos em Jesus. Até teve uma hora que eles estavam fixando seus pensamentos em pepinos. Lembra dessa parte? Né? Ficaram reclamando, só temos maná para comer, maná todo dia, maná, maná, maná. Lá no Egito tinha pepinos. Eu nem gosto de pepino, né? Mas eles estavam pensando
nessas coisas. Mas nós estamos rindo agora, mas pensa sobre o que leva você a reclamar, o que me leva a murmurar. Às vezes são coisas tão mínimas, né? Se alguém fura a fila, ou alguém dá uma fechada no trânsito, ou não sei, você perdeu a promoção no mercado, eu não sei o que deixa você assim, um problema em casa, né? Tantos problemas, mas que na realidade são coisas mínimas, que não deveriam nos atrapalhar, só atrapalham quando tiramos os olhos de Jesus. Se nossos olhos estão em Jesus, agora estou pregando para vocês, mas estou aqui pensando em mim, né? Eu preciso fixar meus olhos sempre em Jesus. Aí meu dia vai muito melhor, 1000 vezes melhor. Né? Nós precisamos, né, Léo? Isso, Maria Helena. Com certeza. E aí tudo vai bem. Até tem a musiquinha das crianças, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Podemos mudar a letra, né? Com meus olhos, como seria? Pensamentos em Jesus, tudo vai. Léo, eu tô aqui pensando na mensagem, na música, aí você canta. Que isso? Falei para a Márcia, pô, tô aqui com a música na cabeça, e vai e canta. Então, que isso? É Jesus. É Jesus. Eu estava pensando no Luiz, né, que vai fazer o cântico na semana que vem, e eu estava aqui justamente pensando no cântico. Aí você vai e começa a cantar. Eu falei, caramba, que coisa. Fixando os pensamentos em Jesus. Manda um abraço para o meu irmão aí, Maria Helena. Mando sim, é confirmação. Então, olha quantas perguntas tem aqui no 16 e 17. Acho que são, e no 18. 6 perguntas. Olha lá, vamos às 6 perguntas. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Imagina a grande decepção, o remorso depois, né? É muito triste. Tem também, Ricardo, não sei se está pensando agora sobre aquele folheto amarelo que tem na igreja. Tem várias passagens na Bíblia que me lembram aquele folheto, né? Que a pessoa é ocupada demais para pensar em Deus, né? Feliz demais para pensar em Deus, jovem demais para pensar em Deus, mas chega aquela última tarde demais. Eu ando, Léo, na minha pasta, eu ando com um bolinho, né? Uhum. E esses dias eu falei para uma moça, né? Uma cliente minha, que trabalha num balcão. Aí eu falei para ela, o que você vai dizer para Deus quando chegar na nossa hora, né? Que você não tinha tempo porque estava cuidando dos filhos, marido, trabalhava. Aí ela falou assim para mim, poxa, doeu meu coração agora, que palavras duras. Eu falei, não falei palavras duras, eu falei palavras verdadeiras. É o que eu vou falar perante Deus, é o que você vai falar, é o que qualquer um vai dizer. Nós vamos dar desculpas? Né? Que desculpa que nós vamos dar? O que eu estou fazendo é abrir os seus olhos, né? Ela sentiu, porque... o que diz aqui é o que vai acontecer, 3, né? Que o autor está mostrando o que aconteceu com eles lá, porque eles tinham tudo, né? Deus preparou, Deus guiou, né? Pensa em tantas coisas que Deus fez, né? Voltando às pragas, o Mar Vermelho, até tinha o quê? A nuvem que guiava de dia, aquela luz de noite, tudo para ajudar o povo e não conseguiram, né? É muito, muito triste. Mas se eles tinham muitas bênçãos, e nós, né?
A Bíblia está aqui na minha mão, tenho tudo aqui. Como é que fala lá em Minas, César? Tenho a faca e o queijo na mão. É isso mesmo. Porque hoje é até mais simples, hoje é muito mais fácil, está tudo na nossa mão. Basta só a gente querer, pô. Tem alguém falando no ouvido, pregando a Bíblia no celular, a Bíblia à vontade para comprar até na farmácia. Mas eu acho muito mais fácil hoje do que era antes. Mas o triste disso tudo é que ainda vai existir pessoas como no passado. Infelizmente. Isso mesmo, Roberto. Infelizmente. Mais Isso é que triste dói. ainda é o irmão que está na igreja e desanima, né? Vai esfriando. Não persevera, né? Não existe Está perseverança. permitindo que outras coisas tiram seus olhos. Permite que outras coisas não fixem o pensamento em Jesus, né? Eu digo também por mim, que muitas das vezes também eu deixo me desviar e não sou perseverante. E hoje eu peço, Senhor, para que me oriente, continue a me trazer ao primeiro amor, né? É difícil, é estreito mesmo, mas a gente tem que perseverar. E eu estou tentando, é uma luta diária, mas tenho tentado fixar meus olhos em Jesus novamente. Semana passada, alguém estava me dando uma aula daquela parábola de Jesus, o semeador, e ele disse que existe um grande perigo de uma pessoa ler aquela parábola e pensar, não, eu estou na igreja, então eu sou a terra boa, estou produzindo fruto, estou bem. Mas ele disse, não, mas Jesus contou aquela parábola para os discípulos. E aquela parte da terra que cai entre espinhos, onde as preocupações das riquezas, as preocupações do mundo, isso pode acontecer com qualquer irmão, né? De pensar em outras coisas e deixar que outras coisas tomem primeiro lugar. Então, o versículo 1 aqui do capítulo 3 é muito importante. Fixem seus pensamentos em Jesus, né? Se o povo lá de Israel tivesse aquela mente voltada para Deus, estariam lá na Terra Prometida, né? Teria mudado o curso da história. Não teriam morrido todos eles lá, né? 40 anos lá rodando no deserto para depois falecer, para que seus filhos pudessem entrar na Terra Prometida. Mas vamos ver aqui na nossa folhinha. Deixa eu ler a parte da aplicação aqui. Eu vou ler da letra D em diante. Aqui diz: nós devemos encorajar uns aos outros e fortalecer uns aos outros hoje. Precisamos de nossos irmãos para nos incentivar na luta contra o pecado. O pecado promete lucros e coisas boas, mas sempre leva à ruína. Letra E. É importante começar bem, mas perseverar e terminar bem é indispensável. Para isto é necessário ouvir e obedecer à voz do Senhor. Versículo 15. Diz letra G. Os israelitas pecaram, cada um de nós precisa vigiar para não cair. Deus não falha, mas nós vamos fracassar se deixarmos de acreditar nele. E tem, não sei se viram no finalzinho, tem o que é? A aplicação da palavra hoje, né? E tem, se tivéssemos grupos, para os grupos tem 3 ou 4 perguntas. Diz aqui, fala sobre um momento na sua vida na qual você duvidou de Deus. 2. O que você precisa fazer hoje para abrir seu coração e confiar mais em Deus? 3. Como você pode incentivar um irmão ou irmã que está lutando contra o engano do pecado? Por que encorajar seu irmão é tão importante? Vou até abrir. Alguém gostaria de responder uma dessas perguntas? Falar sobre sua própria vida ou seus planos para os próximos dias? Esse número 3
aí é mais complicado, o número 3 aí. Como você pode incentivar um irmão, uma irmã que está lutando contra o engano do pecado? Porque encorajar seu irmão é tão importante. E nós, como imortais, seres humanos, a gente está diante do pecado quase que diariamente. Sim. É isso? Então é muito importante a gente estar vigilante. É. Está sempre vigiando um ou outro. E nessa hora é muito bom a gente estar vigiando o irmão, dando um toque nele. Ó, irmão, é por aí, é por aqui. Eu acho que é por aí. Não? Amém. Procurar Obrigado, orientar Paulo. o irmão. Maria Helena, quer falar? Mas Esther primeiro. Fala, Esther. Para que também eles não se percam, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Não. Então, a gente tem que estar encorajando eles para que não se percam, né? Verdade. Compartilhar, né, a palavra de Deus, encorajando os irmãos, as irmãs, é muito bom, porque ao mesmo tempo que a gente está tendo essa atitude com eles, de encorajar, né, a gente se sente também fortalecida, porque na medida que o irmão, a irmã, né, fala que está passando por alguns processo da vida, né, que está sendo difícil, e a gente demonstra ali, dentro da palavra de Deus, o amor, encorajando, né, eu falo que é uma mão dupla, né, vai e vem, porque da mesma maneira que a gente conforta, a gente também é confortado, né? Então, certo. Isso também é muito bom. Eu tenho visto isso, né? Quando eu vou para ajudar alguém, eu sempre sou ajudado. Isso. É muito bom, é muito gratificante, né? Às vezes a gente está tendo oração em dupla, né? Então, assim, eu estou com uma irmã que ela tem sido uma bênção para mim. Né? Às vezes ela fala, você que é uma bênção. Eu falo, não, irmã, a gente está trocando. Eu estou te dando, você está me dando, né? Porque não é só um só que recebe, ambos recebem. É verdade. Eu vejo que encorajar seu irmão é tão importante para que ele não venha a cair, né? E aí não aconteça com ele o que aconteceu com esse povo lá no passado, né? De ele não ter esse privilégio, essa coisa tão boa de adentrar aos céus, né? Pela porta. Amém. Porque se a gente não perseverar até o final, o que vai acontecer? Quando Jesus voltar, a gente não vai subir com ele para os altos céus. Aquilo que a gente almeja, que é estar com ele, a vida eterna, estar lá presente com Deus para sempre, não tem choro, não tem problemas, não tem nada, né? A gente perde isso. Né? Um irmão uma vez falou que você está trocando... É claro que não tem valor, né? Essa coisa não tem valor. A gente sabe que morar no céu não tem valor, mas é como se, vamos colocar em valores, é como se ele estivesse trocando $1 milhão por um centavo. Né? Aqui na Terra, o valor que tem as coisas é 1 centavo. Lá o negócio é infinito, não tem um valor numerário. Grande, né? Valor. $1 trilhão. Pô, até mais, muito mais. Né? Isso aí. Não pode colocar número, né? Não tem números que você possa escrever num quadro que vai caber de tanto zero que deve ser. Né? Não consegue se ler. Isso aí. Por isso que alguns números na matemática é elevado a um outro número maior, né? Porque o número é tão grande que não consegue se falar ele. Muito bom. Até interessante, César, no próximo capítulo, esse tema de descanso continua. Né? Que eles perderam o descanso, e o autor vai dizer, então, mas o descanso ainda aguarda a gente. Está logo ali. Basta a gente agarrar. Né? Eu estou olhando... Deus mostra na palavra dele que... Fala, César. A gente vê na palavra de Deus, Deus nos dá um alerta, né? Como ele fala ali, né? Cuidado, né? Então, ele vai alertando, ó, o que aconteceu aqui? Vocês vão querer passar por isso? Né? Tá alertando a gente. A palavra de Deus sempre faz isso, nos corrige, né?
Para que a gente não venha a continuar errando, né? Amém. Graças a Deus temos essa oportunidade, né? A oportunidade está logo ali. E eu Aliás, a gente tem que Fala, a Marcos. gente tem que aprender com os erros dos outros, né? Com os nossos erros e com os erros dos outros. Se eles erraram, né? A gente tem que aprender. Não vamos seguir esse caminho, né? Exatamente. Essa semana eu escutei uma mensagem de um palestrante que ele diz que existe o sábio, o inteligente e o tolo. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. O inteligente é aquele que aprende com seus erros e o tolo é aquele que não aprende. Não tem jeito. Muito boa a palestra. Gostei. Eu pensei agora que eu estou olhando para vocês e provavelmente estou olhando para algumas pessoas que estão cansadas de alguma forma ou outra. Então, graças a Deus, essa mensagem fala sobre descanso. O descanso está aí. Amém, irmão. Descansar no Senhor. Isso. Vamos orar, então? Carlos, pode orar para a gente encerrar hoje? Vamos lá. Então, oremos, irmãos. Carlinhos. Senhor, nós damos graças por este encontro na qual compartilhamos nossas alegrias e esperanças, projetos e dificuldades. Nós te damos graças também por sua bondade e tua presença entre nós. Fazei, Pai, que cresça entre nós o espírito fraterno, tenhamos um só coração e uma só alma, e sejamos uma comunidade evangelizadora. Te agradecemos por inúmeros feitos e milagres, mas te agradecemos pela tua maravilhosa presença em nossas vidas. Meu Deus, pelo plano da salvação, por ter entregado teu Filho único por amor a nós, e por ter nos dado o teu Santo Espírito, o Espírito da verdade e de luz, que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Amém, amém. Boa noite, irmãos. Minutinho, um aviso. Eu falei para aqueles que chegaram mais no início, vamos ter 2 semanas de intervalo aqui, sem aula, essa semana do Natal e semana do Ano Novo, e vamos voltar a ter aula, então, daqui a 3 semanas, dia 4 de janeiro. Tá? Dia 4 de janeiro, é fácil de lembrar, dia 4 de janeiro vai ser capítulo 4 de Hebreus. Tá bom?